Bem, a definição então do que vai acontecer no clima do planeta e essa circulação está associada ao balanço de energia do planeta. Então vamos discutir um pouco esse balanço de energia no planeta. Então, como já sinalizamos, esse balanço de energia é a fonte primária de energia que vai movimentar o ciclo hidrológico e a atmosfera como um todo, vem do Sol. Então o Sol, na alta atmosfera, tem uma quantidade de radiação solar incidente de 1.368 watts por metro quadrado. Esse círculo aqui, né, circunferência aqui, está associado à projeção da esfera da Terra aqui no espaço. Então, nessa região aqui, nós vamos ter 1.368 watts por metro quadrado. Essa radiação, então, é a radiação que chega aqui na esfera da Terra. Então, πr2 é essa área da projeção, que vai, então, com essa quantidade aqui de energia que chega, né, vai se distribuir na esfera como um todo, que tem 4πr2 de área. Então, em função disso, essa quantidade de radiação dividido por 4 é a quantidade de radiação que chega aqui, em média, na superfície do planeta. Como nós já vimos, essa quantidade de radiação ela vai se distribuir de forma desigual. A gente vai ter uma quantidade maior de radiação na região equatorial do que na região polar. Então, essa radiação incidente, né, é a radiação incidente do Sol. Essa radiação incidente do Sol, ela vai estar também, a Terra também vai emitir uma certa quantidade de radiação para o espaço. A quantidade de radiação que a Terra vai emitir para o espaço é definida aqui pela lei de Stefan Boltzmann, que a quantidade de radiação é igual a epsilon sigma t elevado à quarta, né? Então, essa aqui é a quantidade de radiação que é emitida pela Terra. Essa equação também é a equação que rege a quantidade de energia emitida pelo Sol, né? A temperatura do Sol na sua superfície é da ordem de grandeza de 6.000 graus Celsius, Kelvin, né? 6.000 graus Kelvin, e a temperatura da Terra é da ordem de grandeza de 18 graus Celsius, né? Então, a quantidade de radiação emitida pelo Sol é bem maior. E além disso, o comprimento de onda da radiação emitida pelo Sol é diferente do comprimento de onda da radiação emitida pela Terra. Pela lei de Wien, o comprimento de onda da radiação emitida por um corpo é inversamente proporcional à sua temperatura. Como a temperatura do Sol é uma temperatura muito maior do que a da Terra, o comprimento de onda emitido pelo Sol é um comprimento de onda menor e o comprimento de onda emitido pela Terra é um comprimento maior. Então, por isso a gente diz, inclusive, que o comprimento de onda emitido pelo Sol é chamado de radiação de onda curta e o emitido pela Terra é chamado de radiação de onda longa. A radiação emitida pelo Sol está na ordem de grandeza de 0,5, 0,6 micrômetros, e a radiação emitida pela Terra tem da ordem de grandeza de 10 micrômetros. Radiação de onda curta e radiação de onda longa, né? Então, o balanço aqui para vocês verem qual o tamanho da radiação emitida pelos dois corpos. Então, na realidade, então, a gente vai ter a radiação de onda curta que chega à Terra, que é de 342 watts por metro quadrado. Uma parte dessa radiação ela é refletida pelas nuvens, outra é absorvida aqui pela atmosfera, pelas nuvens, uma parte é refletida pela superfície da Terra. Essa parte refletida pela superfície da Terra nós chamamos de albedo, albedo da superfície, e outra parte é absorvida, né? E a Terra emite a radiação de onda longa, né, por conta da sua temperatura. Uma parte dessa radiação vai diretamente para o espaço, outra parte é absorvida pela atmosfera, nuvens, etc. Essa parte que é absorvida pela atmosfera, a atmosfera também é um corpo que vai emitir radiação, e essa radiação vai ser emitida em todas as direções. Então, uma parte da radiação emitida pela atmosfera vai para o espaço e outra retorna para a superfície da Terra. Essa quantidade de radiação que é reenviada para a superfície da Terra é o famoso efeito estufa, que vai fazer aqui uma recirculação dessa quantidade da radiação.
né? E outra parte é perdida pela Terra por calor sensível. Então, por calor latente e sensível, né? Que é exatamente a evaporação e as trocas aqui de calor que não se dão pelo balanço de radiação, mas sim pelo balanço aqui de energia que vai incorporar a troca por condução, convecção e a troca por transporte através da evaporação, né? Então, basicamente, assim se dá o balanço da superfície do planeta, que vai fazer com que haja um processo de circulação como um todo, né? O albedo da superfície é exatamente a quantidade de energia que é refletida dividido pela incidência. E o albedo da superfície da Terra varia obviamente com o tipo de superfície. Nós vamos ter um albedo de 90% da quantidade de energia incidente é refletida, por exemplo, quando você tem aqui gelo. Então, na calota polar, em torno de 90% do que chega, ele é refletido, né? Já na água, só em torno de 5 a 10%. Então, isso é muito relevante porque isso vai definir, inclusive, essa questão do albedo e do efeito estufa, vão ser chave para o balanço de energia no planeta. E você tendo, quanto maior a calota polar, menor a quantidade de radiação que a Terra absorve. Em função disso, menor a capacidade. Quanto maior o albedo, maior vai ser a energia refletida, menor a quantidade de energia que a Terra absorve, então menor vai ser o aquecimento da Terra. Derretimento de calota polar tem um efeito, inclusive, de intensificação do aumento da energia absorvida pelo planeta. A gente tem um feedback aí positivo, né? Se aquece, derrete a calota, se aquece a calota, mais energia é absorvida pelo planeta e, consequentemente, maior vai ser a temperatura do planeta. Então, a Terra é um sistema que está autorregulado. Uma perturbação nesse sistema pode ter feedbacks como esse que são positivos e outros feedbacks também vão ser negativos. Então, o equilíbrio da Terra é extremamente dinâmico e depende dessas características que nós estamos comentando, né? Que é uma ideia básica que a gente já tinha comentado. A quantidade de radiação que chega na superfície maior nessa região equatorial do que na polar, né? Você vai ter aqui o efeito aqui da quantidade de radiação que é absorvida no planeta, o efeito das nuvens e qual é a capacidade de reflexão do planeta. Você observa aqui no Polo Sul, em função da espessura da camada de gelo e da cobertura de gelo, você tem uma quantidade de radiação muito grande, né, que é enviada para a atmosfera. Um ponto importante aqui, então, que a gente já sinalizou, é o efeito estufa. Esse efeito estufa está associado fundamentalmente a alguns constituintes da composição mais variável do planeta, notadamente a água, o CO2, o metano, né, que são elementos do efeito estufa de extrema importância. A água, inclusive, tem um efeito estufa muito relevante. E por que se dá esse efeito estufa? O efeito estufa se dá porque tem alguns componentes da atmosfera que têm a capacidade de absorver radiação no comprimento que é emitido pelo planeta. Então, a radiação que vem do Sol passa como se a Terra fosse transparente, a atmosfera fosse transparente a ele, não absorve tanto, só basicamente ultravioleta ali pela região do ozônio, em torno de 20 km de altura, mas a radiação que é emitida pela Terra é passível de ser absorvida por esses componentes, notadamente aqui o CO2, a água, que vão absorver esse comprimento de onda e com isso vão, ao absorver, aumentar a sua temperatura e emitir radiação, e uma parcela dessa radiação que é emitida pela atmosfera retorna à superfície da Terra aquecendo. Então esse efeito estufa foi desenvolvido, esse conceito, já no século XIX por Arrhenius, né? É um conceito hoje consagrado e de grande influência hoje, inclusive, na sinalização do clima futuro no planeta, onde a emissão de hidrocarbonetos aumenta a quantidade de CO2 e, consequentemente, o efeito estufa, e com isso pode disparar esses feedbacks positivos que poderão
aumentar ou estão aumentando significativamente a temperatura do planeta, né? Que é só para mostrar que naquele comprimento de onda a capacidade de absorção da atmosfera é muito pequena. O comprimento de onda que é emitido pela Terra, né, a gente tem uma absorção muito grande desses componentes. Em função disso acontece o tal do efeito estufa.